Meu nome é Jorge Franco O meu é Renata Franco. e nós somos do canal Sementes com Valor. Bem, galera, estamos na série Luto, mas pedido desde já para vocês se inscreverem no canal, vocês compartilharem, ativar o sininho que está aqui, coloca um comentário, envia para pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão passando por esse momento difícil, né? Por favor, tá? Muito obrigado. Pode falar, amor. E hoje o nosso tema é: quais são os direitos do viúvo? Nós temos 4 tópicos para abordar, mas antes de mais nada, como sempre, vamos deixar uma palavra para nossa meditação. Amém? Bom, o versículo se encontra no capítulo 1 de Isaías, versículo 17, que diz assim: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Mas como assim, Renata, buscar o juízo? Conforme a Bíblia, esse buscar o juízo significa alinhar as nossas ações, as nossas decisões, o nosso estilo de vida à justiça, à equidade e à retidão moral de Deus. Lembrando, a de Deus e não a nossa. Significa também tratar o próximo com imparcialidade, com honestidade, com amor, protegendo sempre os mais vulneráveis, rejeitando a corrupção, o preconceito, lembrando que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. E essa passagem também se encontra na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. O termo juízo nas escrituras vai muito além de um tribunal legal, tá? Ele envolve discernimento, retidão e o próprio padrão de santidade divina. E agora a Amor vai falar pra gente qual o nosso primeiro tópico. Bem, o primeiro tópico é a proteção contra a injustiça e exploração, né? Deus condena fortemente aqueles que exploram as viúvas e retêm seus bens. Galera, é muito sério, né? Esse tema. Quantas pessoas, você que está aí, vocês conhecem viúvas que no seu determinado momento de disposição, né, de dor, tem muitas pessoas que não conseguem parar para pensar. E quantos parentes, quantas pessoas que, amigos, vai lá e toma algum tipo de atitude, toma um bem daquela pessoa sem aquela pessoa ficar sabendo, ter consciência daquilo, né? Pede para aquela pessoa assinar um papel e depois de anos a pessoa vai descobrir que aquela determinada pessoa fez um documento para ser a responsável legal, financeira daquela pessoa, e a pessoa tá lá na miséria e a outra pessoa tá roubando há muitos anos. Depois de muito tempo que a pessoa vai tomar consciência daquilo, né? Ficar sabendo, né? São coisas muito sérias que nós queremos falar para vocês, viúvos. Vocês têm direito de várias coisas e nós queremos falar um pouco para vocês. Mas eu quero deixar também uma passagem bíblica aqui, ó, que está falando em Êxodo, capítulo 22, versículo 22 a 24, que fala assim: Deus é sempre descrito como protetor das viúvas e advertia que ouviria o clamor delas, punindo quem as prejudicasse. O que é que Deus quer falar sobre isso? Vocês que estão nessa condição transitória, né, de viuvez, clame a Deus. Eu sei que é difícil vocês passarem por esse processo, é difícil, a dor é muito grande, mas é possível. Nós estamos aqui para falar que é possível, porque eu e minha esposa já fomos viúvos. E nós estamos aqui para falar com vocês. É um processo transitório. É possível você passar e não parar no local. Passar. Pede ao Espírito Santo para te dar uma direção, para te dar um foco, para pegar na sua mão ou te carregar, para você conseguir seguir. Porque nesse que você conseguir seguir, você vai ter forças para você enfrentar as coisas, que não é pouca não. Principalmente se você tiver filhos, se você tiver da pessoa que faleceu, principalmente se você morar próximo. São várias lutas que você vai ter que enfrentar a passo, tá? Aqui nós vamos falar sobre o direito da viúva,
e no período da solicitação da pensão. Você sabia que se você é casado em torno de 6 anos para cima, e se seu marido ou mulher trabalhava de carteira assinada, você tem acesso à pensão por morte? A depender, se você tiver mais do que 6 anos e acima de 45 anos, de 6 anos para cima, e a depender da sua idade, você vai ganhar de 15 a 16, 19 ou até mesmo vitalícia. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o INSS através do 135, ou através do site, ou através do aplicativo. Então, nesse caso, você vai juntar todos os documentos e enviar. Em pouco tempo, em 2 meses, você já recebe todo o retroativo desde quando você já solicitou, do tempo que você solicitou. É importante salientar o seguinte, que nesses 90 dias, você não precisa ajuda de nenhum advogado. Nosso caso aqui, nós entramos em contato com o INSS e a gente não precisou de nenhum tipo de terceiros para fazer, tá? Então, não precisa de advogado, não precisa você pagar ninguém, não precisa, é só você entrar na central do INSS e você fazer todo esse pedido, que é muito rápido, muito prático, tá? E é importante salientar o seguinte, que hoje, você sentindo dor, você pode até pensar e não querer, é um dinheiro maldito, um dinheiro... Não é nada disso. Não tem nada a ver com a morte da pessoa. Tem a ver ajudarem você a não depender de outras pessoas futuramente. Porque no início, muita gente pode até ajudar, mas chega a um determinado ponto, a gente se torna um peso para outras pessoas. Então, esse benefício é diretamente para pessoas que eram casadas e que seu marido, que o seu cônjuge trabalhava de carteira assinada, tá? Eu vou passar para minha esposa agora para ela falar sobre outro ponto. Bom, o viúvo ele tem direito ao sustento e à proteção social, né? A Maria já falou aqui sobre a solicitação, né, da pensão por morte, que tem direito tanto o cônjuge vivo quanto os seus filhos, né? Paulo orientou a igreja lá em 1 Timóteo 5 a honrar, né, as viúvas, sustentar inclusive financeiramente quando elas não tinham parentes para auxiliá-las. Existiam e existem viúvas e viúvos que têm familiares que podem dar, né, aquele apoio. Mas hoje, como a Amor falou, né, muito bem dito, que existe esse direito. Existe o direito, né, da pensão por morte do beneficiário que ficou em vida. Então, não só dos filhos, mas do cônjuge também. A obrigatoriedade do cuidado familiar. Nós sabemos que é meio que óbvio, né, a gente falar, mas infelizmente esse óbvio não está sendo tão óbvio para os familiares, mas o direito de cuidar da viúva é de quem? É dos filhos. Se ela não tiver filho, são dos netos. Se ela não tiver neto, vai ser das pessoas próximas, dos familiares. Em 1 Timóteo capítulo 5, 4 está escrito assim: os filhos e netos devem sustentar suas mães, avós viúvas, para não sobrecarregar a igreja. O que acontece? É direito nosso e tem direito e existe responsabilidade. E essas responsabilidades é dos familiares. A igreja em si, ela vai dar o suporte necessário, vai ajudar. Mas se essa viúva ou viúvo tem filho e tem neto, tem parente próximo, é de responsabilidade dele. E de maneira nenhuma nós queremos falar que, olha, quer eximir a igreja? Não. Mas existe parente, por exemplo, eu não tenho mais mãe e não tenho mais pai. Mas se minha mãe estivesse viva hoje e se ela se tornasse viúva, era da minha responsabilidade, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, para a gente cuidar dela. Obviamente, se precisasse de alguma coisa, ela congregasse em igreja, a igreja ia ajudar também. Mas a responsabilidade principal são dos filhos, tá? Negar esse auxílio é considerado uma negação da própria fé. Por exemplo, você que muitas vezes fala com todo mundo que ajuda fulano, cicrano, beltrano e muitas vezes não ajuda uma viúva, não ajuda a sua própria mãe, se for viúva, você está negando sua fé. Você está jogando fora tudo aquilo que você fala que você acredita.
Você ajudar, você está demonstrando que você tem fé em Deus. Porque a Bíblia fala que quando a gente obedece aos mandamentos, o que está escrito, isso você está demonstrando que ama Jesus. Tá? Agora eu vou passar aqui para o meu amor, para ela falar do último tópico. Bom, esse tópico fala do apoio da comunidade, né? O viúvo também tem direito a ser apoiado pela sua comunidade. Caso esse viúvo não tenha familiares, né? Ou não seja membro de uma igreja ou da sua comunidade, não tenha fé, né, declarado, existe sim o dever da comunidade de assistir financeiramente. Então, se essa viúva, foi o que a Amor acabou de falar, fizer parte de uma congregação, existe sim a necessidade de disponibilizar para ela esse apoio, de assistir financeiramente. A gente vê, e eu sou prova viva disso, né? Eu passei acho que mais de um ano, quase 2, recebendo cestas básicas da igreja, né? Da igreja que nós fazemos parte, né? E graças a Deus nós fomos acolhidos, né? E bem recebidos naquele lugar. Né? Eu tenho também testemunho da escola, né, dos meninos. A igreja que nós congregávamos, ela tinha uma escola, tem na verdade ainda uma escola lá que faz parte da igreja, é administrada pela igreja, e eles disponibilizaram para os meninos um ano, né, de escola com bolsa, disponibilizaram os livros para as crianças. Então assim, foi num momento muito difícil da nossa vida. Eu tive um familiar também que me ajudou, né? Uma prima muito querida do Canadá, junto com meu tio, nos ajudaram, né, a quitar os estudos dos meninos no mesmo ano de falecimento do meu ex-marido, que eu não tinha como resolver aquelas questões naquele momento, porque ele trabalhava rodando Uber, então não houve uma indenização, né, pelo falecimento, mesmo sendo por Covid, né? Então eu fiquei desprotegida junto com as crianças naquele momento, morando de aluguel. Eu estava afastada do meu trabalho, né, com problema de saúde pelo INSS. Então foi toda uma bola de neve, né, com muitas dívidas, muitas questões ainda pendentes para resolver, mas Deus assim foi providencial conosco, né? E trouxe sempre pessoas com um bom coração, pessoas que realmente vivenciam o evangelho, né? E trouxeram pra gente essa organização financeira nesse sentido, assim, disponibilizar, né, uma cesta básica por mês. A gente conseguia, né, buscar se manter, né. Enfim, são vários testemunhos, né, que a gente poderia trazer aqui, mas com relação ao apoio da comunidade, o que a gente pode trazer nesse sentido é isso, né, é o apoio da igreja, que nós fazemos parte naquele momento, tanto em termos de apoio financeiro por conta do pagamento do estudo das crianças, quanto alimentício com relação à cesta básica, quanto apoio espiritual naquele momento por estarem, né, disponíveis para a gente naquele momento. Então assim, agradeço muito, né, a todas as pessoas que estavam ali conosco, mas eu também compreendo que muitas pessoas não tiveram esse suporte. E é por isso que nós estamos aqui, né, para trazer um pouco de luz aquilo que é direito do viúvo, que muitas das vezes se encontra num ambiente de dor, de frustração, de angústia, de limitação e não consegue enxergar, né, aquilo que lhe é direito. Muitas das vezes as pessoas que estão próximas, como o Jorge trouxe no início do vídeo, muitas vezes essas pessoas que estão próximas se aproveitam de nós, né, e tiram um pouco que nos sobrou. Mas ainda bem que nós temos um Deus que é justo, um Deus que é Pai, um Deus que é fiel, um Deus que cuida de nós, né? Assim como a Bíblia diz que Ele é o esposo das viúvas. Ele cuida de você, você não está sozinho nem desamparado. Peça ao Espírito Santo que te traga apoio, que te traga orientação. E você, antes de mais nada, busque estar lúcido o máximo possível durante o processo, para que você não seja ludibriado. Amém? É sobre isso. Bem, aproveitando também, eu quero falar que eu recebi um grande apoio, principalmente com um casal de amigos, que eles me deram um suporte muito grande, que eu quero aproveitar e falar sobre Alexandre Gaúcho e a Claudinha, que é sua esposa. Eu lembro que quando eu me tornei viúvo, isso foi, geralmente é um mês que eu sempre gostei
é um mês que eu acho que a maioria do brasileiro gosta, né? Que reúne a família, que faz todo o processo. E esse ano, que foi 2022, eu fiquei perdido, porque meu filho foi para lá para o Pará, eu tinha perdido a minha primeira esposa, então eu fiquei perdido. Então o Alexandre e a Claudinha teve a sensibilidade de me chamar para participar do Natal e do Ano Novo com eles. Eu quero agradecer pela vida de vocês, eu quero reconhecer e sempre serei grato a vocês, tá? E eu tô falando aqui porque muitas vezes a gente tem que expor, né? Pessoas que a gente conhece, parentes ou amigos que são mais chegados que irmãos, tá? Então, quando alguma coisa falha, sempre Deus vai levantar uma pessoa para te apoiar, como apoiou meu amor, que foi a igreja que deu todo o seu caso, o suporte foi no momento. Eu sei que muita gente viajou e tal, eu estou em outra região, mas eles tiveram essa sensibilidade, tá? Muito obrigado e Deus abençoe. E aproveitando, galera, nós pedimos quem ficou até o final, se inscreve no canal, compartilha, ative o sininho, compartilha com a pessoa, compartilha com pessoas que acabaram de perder um ente querido ou você já sabe que já está viúva há um tempo. Que muitas dessas pessoas não têm acesso à informação, não sabem, por algum motivo não ficou lúcido, por vários motivos. Então, se você conhece alguém, envie esse vídeo, tá? Desde já, nós te agradecemos. Nós te agradecemos e até mais.